Olá pessoal, tudo certo? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós vamos falar sobre a morfologia ainda, né? Aula 15. Adjetivos e flexões do adjetivo, certo? Então tá. Como sabemos, adjetivos são essenciais. Podemos descrever lugares, natureza, coisas, animais, ambientes. Graças aos adjetivos, é que até as pessoas, né, que são portadores de deficiência visual, eles conseguem conhecer e reconhecer alguma coisa por meio dos adjetivos, se ele não tiver a possibilidade de tocar. É bem verdade, né? Então, essa é a importância do adjetivo. Então, hoje nós vamos fazer um estudo sobre os adjetivos, locuções, adjetivos e flexões. Então, o adjetivo, como disse, né, é a palavra que expressa qualidade, propriedade ou estado do ser. Então, ele subdivide-se em explicativo ou restritivo. No caso do explicativo, ele indica uma qualidade essencial do ser. Por exemplo, pedra dura. Supostamente não existe pedra mole. Pedra dura, né? O gelo frio, né? Vejam só. Leite branco. Fogo quente. Neve fria. Então, isso chama-se adjetivo explicativo. O restritivo, ele expressa uma qualidade ou propriedade ou estado, né, acidental do ser. Por exemplo, você diz assim, ó, livro velho. Nem todos os livros são velhos. Pode haver livro novo também, né? Pedra preciosa. Nem todas as pedras são preciosas. É uma restrição à pedra. Então, por isso que é chamado de restritivo. Né? Gelo útil. Leite caro. Pode não ser, certo? Né? Bela casa. O substantivo está na frente do adjetivo bela. Pois é, mas bela casa, pode não ser uma casa. Muro alto ou alto muro, certo? Caneta preta. Então, isso é restritivo. Então, a diferença está nisso, tá? Quando expressa qualidade ou lugar de origem, nós chamamos de adjetivos pátrios. Por exemplo, japonês, brasileiro, coreano, argentino, francês, inglês, etc. Mas, em lugar de adjetivo, pode haver também uma locução adjetiva. Mas o que é uma locução adjetiva? Né? É uma expressão com valor de adjetivo, tá certo? Então, ela é formada por preposição mais o substantivo. No caso, nesse caso, por exemplo, nariz de águia. Alguém que tem um nariz aquilino. Então, aquilino é o adjetivo, de águia é o adjetivo, que é aquele nariz curvo, certo? Língua de víbora. O adjetivo seria língua, né, viperina. Então, o de víbora é a locução adjetiva de viperino, viperina. Orelha de asno. De asno é a locução adjetiva, porque, veja bem, a preposição de mais o substantivo asno. E o adjetivo é asinino. Tá? Dor no abdômen. Ou, né, dor do abdômen. Né? Então, do abdômen é a locução adjetiva. E abdominal é o adjetivo. Tá certo? Focinho de porco. Só mais esse exemplo aí. Focinho de porco. De porco é a locução adjetiva. Mas no adjetivo é o quê? Focinho suíno. Tá bom? Então, olha essas diferenças entre. Então, vimos essa diferença entre o que é adjetivo, o que é locução adjetiva, o que é adjetivo explicativo, o que é adjetivo restritivo, certo? E os adjetivos pátrios. Agora podemos ver as flexões dos adjetivos, tá? Então, a flexão do adjetivo
assim, o substantivo é de gênero, né? No caso, e número e grau também, claro. Então, gênero, número e grau. Então, vamos supor, gênero masculino e feminino, número singular e plural, né? E o grau, aumentativo e diminutivo. Tá bom? Na classe de palavras, além dessa possibilidade de modificação dos adjetivos, ele tem a função de caracterizar os substantivos ou pronomes também, atribuindo a eles uma qualidade, tá bom? Aspectos, estados e defeitos também. Então, flexão dos adjetivos. Assim como nos substantivos, as flexões dos adjetivos acontecem de três maneiras distintas. Vamos vê-las agora. Por exemplo, a flexão de gênero. Os adjetivos, eles fazem o gênero, ele assume o gênero dos substantivos que fazem referência nas orações. E eles classificam assim, né? Uniformes. Uniformes são aqueles que podem ser usados tanto no masculino como no feminino. Então, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, terminados em A, E, L, né? M, AR, OR, S ou Z. Então, vamos lá. Por exemplo, homem otimista. Mulher otimista. Então, o otimista serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Né? Médica eficiente. No masculino também é. Só muda o substantivo. Médico eficiente. Animal silvestre. Animal masculino. Planta silvestre. Então, silvestre também. Tá certo? Feliz, por exemplo. O momento feliz. A história feliz. Veja bem. Apesar que um gênero, no caso, os substantivos são diferentes, então, mas existe um que está no masculino e outro no feminino. Né? Tá certo? A palavra momento é uma palavra de gênero masculino. Tá bom? História é uma palavra feminina. Tá bom? E o adjetivo frágil, como que fica? Por exemplo, se uma panela frágil, que ela pode se partir a qualquer momento, né? Um copo frágil. Frágil também utiliza-se nos dois casos. Então, ele é uniforme, uma forma só, tanto masculino quanto para o feminino. Se a palavra for uniforme e composta, o primeiro termo fica na forma masculina, certo? E no singular, tá bom? No caso do feminino, aí é invariável, tanto faz, tá? É o caso de, por exemplo, o conflito político-social. Eu vejo que político fica no singular, né? Certo? A guerra político-social. Então, veja bem, o conflito, a guerra. Então, ficou político-social, não mudou. Só muda, no caso. Aí, fica assim, né? Do mesmo jeito. Vamos pegar mais alguns exemplos aí, tá? As exceções são, por exemplo, aí o azul marinho, tá bom? Porque azul marinho e azul celeste, eles são sempre invariáveis. O sapato azul marinho, tá bom? Sandália, também azul marinho. Anel azul celeste, tá bom? Pulseira, também azul celeste. Então, nós vimos aí, né?
Então, vamos lá de novo. Se a palavra for uniforme e composta, o primeiro termo fica na forma masculina e no singular. Tá bom? O conflito sociopolítico, o conflito político-social, a guerra político-social. Já as exceções são do azul marinho e azul celeste, pois são sempre invariáveis, tá certo? Sapato azul marinho, sandália azul marinho. Bom? Vamos lá para o biforme. Então, o biforme ele tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Então, veja bem. Se é um aluno estudioso, aluna estudiosa. Mudou. Sorvete gostoso. Torta gostosa. Igual norte-americano, norte-americana. Tá bom? Tem mais exemplos também. Por exemplo, assim, homem sofredor, mulher sofredora. Né? Então, veja bem que muda as formas do feminino e masculino. Em suma, a flexão dos adjetivos biformes ocorre da seguinte forma. Então, vejam só. Os terminados em ão muda para an ou ona. Vamos ver alguns exemplos. Cristão dá cristã. Irmão, irmã. Certo? Amigão. Vai ficar, então, amigona. Certo? Cinquentão. Uma cinquentona. Quando eles são terminados em eu ou el, mudam para eia ou oa. Então, nesses casos aí, tá? Europeu fica, então, europeia. Cananeu, cananeia. Ateu, ateia. Os terminados em es, or ou u, mudam para o a. Então, vejam só, português dá portuguesa, sofredor dá sofredora. Entenderam? Então, vamos observação aqui. Os adjetivos hindu, cortês e tricolor, por exemplo, eles são invariáveis. Já os que são compostos, apenas o último elemento sofre flexão. Por exemplo, assim, vamos lá. Quadro socioeconômico. Situação socioeconômica. Certo? Então, vamos lá. Gente, agora vamos para a flexão de número. Os adjetivos também concordam no que diz respeito ao número dos nomes. Então, que caracterizam assumindo formas no singular ou plural. No entanto, existem regras específicas para a formação dos compostos. Aí, no caso, então, por exemplo, quando a formação do plural envolve adjetivos simples, utilizam-se as mesmas regras dos substantivos. Então, quando a formação do plural envolve os adjetivos simples, o que acontece? Utilizam-se as mesmas regras dos substantivos. Então, vamos ver os exemplos. Cantor animado, cantores animados. Criança gentil, crianças gentis. Manhã incrível, manhãs incríveis. Cachorro leal, cachorros leais. Nos adjetivos compostos, por sua vez, a regra funciona de duas maneiras. Somente o último termo é flexionado, passando para o plural. Exemplo, afro-brasileira, afro-brasileiras, certo? Greco-romana, vai ficar greco-romanas, tá? Verde claro, verde claros. Então, vamos lá. Torna-se invariável caso o segundo elemento seja um substantivo. Então, nesse caso, por exemplo, assim, tinta amarelo-ouro, vai ficar tintas amarelo-ouro. Blusa verde-olivo, vai ficar assim, blusas
verde, olivas. Fachada vermelho, sangue, fica fachadas, vermelho, sangue. Tá? A exceção ocorre em adjetivos como surdo-mudo, por exemplo, né? Que fica surdos, mudos, nesse caso, né? Vai ficar, e no feminino é de surda-muda, vai ficar surdas, mudas, no qual os dois elementos são flexionados. Tá bom? A flexão de grau. O que é a flexão de grau? A flexão de grau dos adjetivos pretende comparar, intensificar as qualidades atribuídas aos substantivos, assim sendo, como ele divide em comparativo. Uma das características são atreladas aos nomes, sendo em nível de igualdade, superioridade ou inferioridade. Por exemplo, Mariana acha matemática tão fácil quanto física. É de igualdade. Mariana acha matemática mais fácil que física. É superioridade. E Mariana acha matemática menos fácil que física. É inferioridade. Então, existem também comparativos irregulares. Por exemplo, bom, mal, grande, pequeno, que possuem formas regulares, formas irregulares para comparativo de superioridade. Então, o grau normal, por exemplo, bom, mal, comparativo de superioridade, melhor, pior, e o grau no outro lado. O grau normal, por exemplo, pequeno, grande, e comparativo de inferioridade, menor, maior. Alguns adjetivos que compõem o grau comparativo de superioridade, eles, assim, comportam-se de modo irregular. O exemplo de bom, mal, grande e pequeno, que tem as formas sintéticas. Mais bom, igual a melhor. Mais mal, igual a pior. Mais grande, maior, mais pequeno, menor. E o superlativo acentua as características dadas a um ou mais seres. Aparece de duas maneiras aí. Superlativo relativo expressa uma característica em relação a todos os integrantes de um determinado conjunto. Exemplo, João é mais inteligente de toda a turma. Ele é um superlativo relativo de superioridade, mais inteligente. Pedro é menos carismático dos primos. Superlativo relativo de inferioridade. O superlativo absoluto, ele transmite uma ideia de exagero, pois há um realce na qualidade atribuída. Vamos ver os exemplos. A prova de química estava extremamente difícil. É um superlativo absoluto analítico, extremamente difícil. A prova de química estava facílima, superlativo absoluto sintético. Fique atento. O superlativo absoluto é chamado de analítico quando o adjetivo é modificado por um advérbio. Na frase acima, a palavra extremamente é um advérbio da intensidade, reforçando ainda mais o nível de dificuldade da prova. Já o superlativo absoluto sintético é sempre formado pelo acréscimo dos sufixos íssimo, rimo, imo, érrimo ou ílimo. Então tá. Para entender melhor, gente, vamos ver como os adjetivos podem ser flexionados em 3 níveis. Aqui no caso, o normal, o comparativo e o superlativo. Vamos ver aqui. No grau do adjetivo, por exemplo, normal, o comparativo da igualdade, tão esperta quanto, indicando igualdade. No comparativo de superioridade, mais esperta que. De inferioridade, menos esperta que. O relativo, a mais esperta. Então, nesse caso, quer dizer, é a mais esperta dentre as demais. Tá bom?
o relativo de inferioridade, a menos esperta, né, em relação aos demais, tá bom? No superlativo absoluto analítico, por exemplo, assim, é muito, extremamente esperta. E sintético quer dizer que ela é espertíssima, certo? Gente, preparei o quadro aqui, mais ou menos, para a gente ver esse esquemazinho aqui. Então, vamos lá. O grau, como que ele pode ser? Ele pode ser comparativo ou superlativo. Então, essa é a flexão de grau. O comparativo de superioridade. Mais esperta do que? A rosa é mais do que, desculpa. A rosa é mais bela do que o cravo. Então, comparativo de superioridade. De igualdade. Tão quanto? A rosa é tão bela quanto o cravo. Igualdade, certo? De inferioridade. Vamos ver? Menos do que. Então, aqui, a rosa é menos bela do que o cravo, certo? Então, aqui, de inferioridade. Vamos para o superlativo. O grau superlativo, então, vai ficar assim. Absoluto, ele divide-se em dois também aqui, que é o sintético e o analítico. Então, aqui, gente, o grau superlativo, absoluto, sintético. A rosa é belíssima. O grau superlativo, absoluto, analítico. A rosa é muito bela. Tá bom? O grau superlativo relativo de superioridade. A rosa é mais bela das flores. Agora vamos lá. O grau comparativo relativo de inferioridade. A rosa é a menos bela das flores. Vamos fazer um resuminho do que nós falamos. Então, hoje, nós vimos que o adjetivo é a palavra que expressa a qualidade ou propriedade ou estado do ser. Certo? Vimos também que os adjetivos subdividem-se em explicativo, né, que é a qualidade essencial, igual no caso demos o exemplo de leite, no caso de leite branco, gelo frio, etc. E o restritivo, que expressa a qualidade, propriedade, o estado acidental do ser. Então, citamos, por exemplo, pedra preciosa, gelo útil e tal. Vimos que o adjetivo pátrio é aquele que representa o lugar de origem, no caso do brasileiro, japonês, etc. Bom? Quanto ao gênero, né, os adjetivos classificam-se em uniformes, né, que apresentam somente uma forma para feminino e masculino, né, sendo empregado nesses casos aí. Tá? Quanto ao masculino, citamos aí os exemplos de eficiente, feliz, silvestre, frágil, e os biformes, que é a qualidade que possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Tá bom? Então, nós citamos aí, bondoso, bondosa, estudioso, estudiosa. Tá? E os adjetivos terminados em ão mudam para an ou ona, cristão, cristã, tal. Terminados em e, no caso, terminados em e ou u, nós citamos o exemplo do europeu, que ele vai transformar para eia, né? Então, os europeu, europeia, es ou u, né, muda para português, portuguesa. Então, estudamos sobre os graus dos adjetivos, que estão, inclusive, nós fizemos um esqueminha aqui no quadro para que vocês pudessem ver. Tá? Por hoje é só. Abraço e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.